Tá bem. Bom, meu nome é Túlio, eu fiz faculdade na Fundação, a antiga Fundação, né? Fiz 3 anos de medicina interna na Santa Casa e depois fiz residência de UTI no Hospital Moinhos de Vento, tá? Então, eu trabalho bastante com medicina perioperatória e vou tentar passar um pouquinho para vocês. O título que a Angélica me passou foi Manejo Perioperatório Intensivo, né? Obviamente, eu vou fazer mais uma viagem pela medicina perioperatória, vamos chegar no ponto de específico do escopo da aula, mas vocês sabem que clínico tem dificuldade de ser objetivo, então a intenção de passar para vocês não é que ensinar vocês a manejar um paciente perioperatório na UTI, mas que vocês tenham uma ideia do que a gente pensa desde quando a gente é chamado para ver o paciente no pré, até às vezes no trans, que eventualmente a gente acompanha, e depois no pós-operatório, que pode ser na UTI ou não, tá? Vocês fiquem à vontade para me interromper a qualquer momento. Se por algum motivo eu cair fora ou vocês não me escutarem mais, por favor, me sinalizem. Bom, quando eu entrei na faculdade de medicina, mentiram para mim, né? Disseram que a cirurgia tinha seus dias contados, né? Que provavelmente agora, em 2021, a gente quase não teria mais cirurgias, haveria uma pílula para tudo, né? Então, isso foi uma grande mentira, porque o número de cirurgias no mundo não para de crescer. Se a gente comparar com 2004, onde houve uma estimativa de 234 milhões de cirurgias no mundo todo, para 2012 subiu para 313 milhões, um aumento de 34% nesse período, né? E isso tende a aumentar mais 25% até o ano passado. Não sei como ficou com a questão da pandemia, talvez não tenha chegado nesse patamar, mas isso reflete o envelhecimento da população, o aumento da expectativa de vida, né? E uma pessoa idosa, ela tem 4 vezes mais chance de ser submetida à cirurgia do que uma pessoa não idosa. Então, isso está subindo e eu acho que vai continuar subindo sempre, tá? E por que a gente fala nisso, então? Porque o número de cirurgias no mundo é grande, né? No Brasil, ele segue em paralelo a isso, né? E a mortalidade cirúrgica geral no mundo, ela gira em torno de 1 a 4%, com uma média aí ao redor de 0,5%, tá? Mas a morbidade geral, ela ainda é alta. Ela gira ao redor de 16%, e esses pacientes que desenvolvem algum tipo de morbidade pós-operatória, eles têm 5 vezes mais chance de morrer quando comparado com quem não desenvolve alguma complicação pós-operatória, tá? 13% das cirurgias são de alto risco e elas são responsáveis por 80% dos casos de morte perioperatória. Esse conceito, eu vou falar depois para vocês, eu só quero que vocês gravem agora, que é o Failure to Rescue, que hoje em dia é uma medida de qualidade assistencial de um hospital mais importante do que a mortalidade pós-operatória em si, depois eu explico por quê, tá? E a morbimortalidade cirúrgica, ela varia entre países, entre regiões, entre instituições, né? E o motivo disso são as diferenças nos processos de cuidados, a diferença entre os pacientes e a disponibilidade de leitos de UTI, né? A gente tem países que têm mais leitos de UTI disponível. Dentro de um país, a gente tem, dependendo do sistema de saúde, por exemplo, no SUS e no convênio, no sistema privado, existe uma maior disponibilidade de leito para pós-operatório do que no SUS, isso vocês sabem, né? Vocês observam isso no dia a dia. Então, essas diferenças acabam explicando a diferença de morbimortalidade cirúrgica entre as regiões. Aqui tem um gráfico, por exemplo, né? Essa linha inteira é do Reino Unido e essa linha achurada aqui é uma corte americana. A morbimortalidade cirúrgica na Inglaterra, ela tende a ser maior que a americana, né? A Inglaterra é um dos países da Europa onde tem menor oferta de leito de UTI por per capita, tá? Talvez um dos motivos seja esse, e os pacientes que vão para a UTI são pacientes sempre bem selecionados
e com maior risco e maior chance de ter alguma complicação. Esse é um trabalho que está no New England, que é muito interessante, onde eles pegaram vários hospitais americanos e dividiram eles entre hospitais que tinham muito baixa, média, alta e muito alta mortalidade hospitalar, tá? E o que eles viram? Que o número de complicações, de uma maneira geral, e o de complicações maiores, cirúrgicas, elas não eram diferentes entre esses hospitais. Ou seja, a mortalidade, a incidência de complicações maiores era a mesma em hospitais com muito alta mortalidade, quando comparada com hospitais que tinham muito baixa mortalidade. Por que isso acontece? Porque muitos pacientes são operados e acabam não indo para a UTI, ou alguns pacientes que passam pela UTI, eles têm alta e o sistema de qualidade de cuidado no quarto, ou nas unidades de internação, ou nos andares, como a gente chama, ela é muito baixa e os pacientes acabam morrendo, às vezes, sem ir para a UTI. Na verdade, 70% dos óbitos não chega nem a passar na UTI. Então, antes de falar em mortalidade perioperatória, um conceito novo que eu falei para vocês, né, é a falha de resgate. É quando a gente não consegue detectar uma complicação pós-operatória que está acontecendo no quarto ou na própria UTI e resgatar esses pacientes. Que isso sim foi diferente em pacientes em hospitais que tinham muito alta mortalidade, as complicações após cirurgia eram muito maiores nesses hospitais com muito alta mortalidade, quando comparada a hospitais que tinham muito baixa mortalidade. Tá? Isso é um conceito, então, de qualidade, que é o failure to rescue, que é a falha de resgate, que é a falha de detectar a deterioração do paciente cirúrgico no quarto, depois que ele passou na UTI, ou mesmo sem que ele tenha passado na UTI. Aqui entra times de resposta rápida, sistemas de detecção, cuidado assistencial, de enfermagem, etc. e tal. Então, isso é um conceito importante para se ter hoje em dia, tá? Isso é uma brincadeira que eu sempre faço, né? Eu dou essa aula parecida no pós-graduação do Moinhos de cirurgia digestiva, né? E isso nós, intensivistas, de uma maneira geral, a gente escuta sempre que um paciente chega na UTI, né? A cirurgia foi ótima, a anastomose ficou perfeita, né? É importante saber que a cirurgia não termina com o fechamento da pele, tá? A mortalidade a longo prazo dos pacientes que vocês operam, ela é afetada por complicações pós-operatórias, tá? Tanto em todos os pacientes de uma maneira geral e aqueles que sobrevivem além dos 30 dias. Essa linha aqui é a pacientes que não apresentaram complicações e a linha cinza claro é a de pacientes que apresentaram algum tipo de complicação pós-operatória. E eu não estou falando aqui de deiscência de anastomose, eu não estou falando de sepse abdominal, que também entra, obviamente, mas eu estou falando de a própria infecção de FO, de um ilho, de uma embolia pulmonar. Então, é um choque, talvez porque eu vou falar, mas se um paciente é operado e ele morre de embolia pulmonar ou ele tem um infarto perioperatório, a culpa é nossa, a culpa é da cirurgia, tá? Então, se a anastomose ficou íntegra no final da cirurgia, se o paciente não teve complicações com a anastomose per se, é mais uma coisa que tira das nossas costas o peso, mas mais para botar em alguma outra algum outro lugar, em alguma outra situação que levou uma embolia pulmonar, por exemplo, né? E isso influencia também a longo prazo. O cara que faz um ilho prolongado, que precisa de NPT, ele desnutre, ele atrasa o início da quimioterapia. Então, a gente tem que tentar fazer com que os pacientes, além de não morrerem, eles não tenham nenhum tipo de complicação perioperatória, desde um simples ilho PO, tá? Nos últimos 20 anos, duas coisas muito importantes surgiram para contribuir na redução da morbimortalidade cirúrgica, ou seja, que reflete o melhor desfecho das cirurgias, que são as cirurgias minimamente invasivas, tanto por vídeo ou as robóticas per se, que agora estão crescendo, quanto os protocolos de recuperação rápida, os fast tracks ou os ERAs, os Enhanced Recovery After Surgery, que vocês já devem ter ouvido falar,
de novo, fiquem à vontade para me interromper a qualquer momento. Então, a medicina perioperatória hoje, o manejo intensivo pós-operatório desses pacientes, varia com essa tríade, né? Com a cirurgia minimamente invasiva, que está cada vez mais na moda, e junto com os protocolos de recuperação rápida para melhorar o desfecho cirúrgico daquele paciente. Então, quando a gente fala em medicina perioperatória, né, a gente tem alguns objetivos, né, que primeiro dele é classificar os diferentes tipos de cirurgia de acordo com a necessidade ou risco, fazer uma avaliação pré-operatória adequada de um determinado doente para poder identificar e definir o risco daquele paciente. Depois, conhecer a fisiopatologia da cirurgia, porque a cirurgia é uma doença, né, é um trauma que a gente infringe a um paciente, tá? Para depois saber o manejo perioperatório, como se fosse uma insuficiência cardíaca. O clínico estuda a fisiopatologia da insuficiência cardíaca para depois tratar, baseado nisso daí, com algumas medicações, a insuficiência cardíaca para deixar o paciente numa condição melhor e melhorar a sobrevida desse doente. Tá? Então, vamos falar um pouquinho dos diferentes tipos de cirurgia de acordo com a necessidade e risco. Até aqui tudo bem? Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem, tá? Isso vocês já devem saber, mas é só para lembrar, né? As cirurgias elas podem ser divididas quanto à sua necessidade em imediata ou de emergência, onde a intervenção ela tem que ser feita naquele momento, né? Ela vai salvar a vida do paciente, vai salvar um órgão, um membro que está em risco, e ela tem que ser feita em minutos, e a ressuscitação ocorre junto com a intervenção. Não existe avaliação pré-operatória para cirurgia de urgência, tá? O cara chegou com um choque séptico, uma peritonite por perfuração de intestino, ele não vai ter uma avaliação perioperatória, ele vai para o bloco, tá? A cirurgia pode ser urgente, né, onde a situação é um pouco menos urgente, assim, um pouco menos, me fugiu a palavra agora, iminente, né? Onde a gente tem algum tempo de fazer alguma coisa por aquele paciente, tá? Mas essa cirurgia tem que ser feita em horas. E é expedita, ou time sensitive em inglês, que é tão logo quanto possível, mas que não traz uma ameaça à vida, órgão ou membro, pode ser feita em alguns dias ou até alguns meses, e até a cirurgia totalmente eletiva, que vai depender da melhor adequação do paciente e do cirurgião, tá? Então, aquilo que eu falei para vocês num gráfico, né? Cirurgia de emergência, de urgência, a time sensitive, ou a expedita e a eletiva, tá? E mesmo a cirurgia de urgência, ela ainda pode ser codividida ou subdividida em cirurgia imediata, dentro de 1 hora, dentro de 6 horas, dentro de 12 horas ou em 24 a 48 horas. Essa é uma nova classificação proposta agora em 2013, tá? E as cirurgias também são divididas de acordo com o risco cardíaco, que o clínico gosta muito dessa divisão. Então, as cirurgias de alto risco cardíaco são aquelas que têm 5% ou mais de um evento cardiovascular, principalmente infarto, né? Nesse grupo entram as cirurgias vasculares, normalmente, tirando as cirurgias cardíacas, né? As cirurgias de risco intermediário cardíaco, que variam de 1 a 5% de um risco de evento cardiovascular maior, que são a maioria das cirurgias que vocês fazem, intraperitoneais ou intratorácicas, cirurgia de carótida, cirurgia de cabeça e pescoço, ortopédica e próstata. E as cirurgias consideradas de baixo risco cardíaco, menos de 1% de evento cardiovascular maior, que são as cirurgias endoscópicas, cirurgias superficiais, cirurgia de catarata, mama, por exemplo, sem anestesia geral às vezes, e cirurgias ambulatoriais menores, tá? E a avaliação pré-operatória, não vou entrar em muito detalhe, porque a Angélica me falou que vocês já tiveram uma aula com esse tópico, com uma pessoa muito boa, que acho que é a Denusa Wilting, que passou isso para vocês, mas a gente usa os diretrizes da Associação Americana do Coração, né, com alguns preditores, na maioria das vezes numa anamnese, num exame clínico, a gente já consegue definir o risco, né? A gente usa um fluxograma com alguns fatores de risco que a gente sabe que pode estar envolvidos no maior risco para aquele paciente, que é a doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca descompensada, diabetes, insuficiência renal crônica ou história de doença cerebrovascular. E a partir daí, junto com a capacidade funcional daquele paciente, a gente vai definir se ele vai precisar de algum exame adicional ou se ele está liberado para fazer a cirurgia proposta pelo cirurgião, tá?
Essa é uma tabela interessante, né, que só depois de tu definir o risco cardíaco, tá, a capacidade funcional e o número de preditores clínicos de um determinado paciente, é que tu vai decidir se tu vai precisar lançar mão de algum exame perioperatório, pré-operatório, na verdade, para contribuir na avaliação cirúrgica, na avaliação de risco daquele paciente. E vejam que o no aparece na maioria das vezes. Então, raramente a gente precisa de um exame adicional, além de uma história e um exame físico bem feitos, tá? No máximo um eletro, às vezes um raio-x, né? Essa coisa de pedir ecocardiograma para todo mundo, essas coisas todas, isso não é o dia a dia, isso é raro de acontecer. Não me lembro da última vez que eu tive que pedir um para um paciente, assim, só em casos muito dúbios, onde a anamnese e o exame físico não são confiáveis, tá? Com isso, já conhecendo o tamanho da cirurgia, o porte da cirurgia, o risco da cirurgia, conhecendo o paciente, sabendo se o paciente ele mesmo é um paciente de alto, baixo ou moderado risco, a gente vai ter que identificar se o paciente, vai ter que classificar esse paciente para saber se o paciente é de alto risco ou não. Por quê? Porque a gente vai ter que definir se esse paciente vai ter obrigatoriamente que fazer um pós-operatório na UTI, por exemplo, ou ele vai poder ficar numa sala de recuperação pós-anestésica só com um médico anestesista de plantão ou até um cirurgião, muitas vezes, né? Por que a gente tem que identificar, então? Pelos motivos que eu falei para vocês, né? Para poder monitorar melhor o paciente de alto risco e detectar rápido uma deterioração ou uma complicação, e também para otimizar a utilização de recursos que são finitos. Os leitos de UTI, por exemplo, eles são escassos e são muito caros. Então, a gente não precisa fazer pós-operatório para todo mundo. Eu trabalho hoje no Hospital de Clínicas e no Hospital Moinhos de Vento, e no Hospital de Clínica, no Hospital Moinhos de Vento, praticamente todas as cirurgias intraperitoneais, elas fazem recuperação pós-anestésica na UTI, né, independente do caso. E são coisas que já estão incrustadas nas nossas práticas lá, então o cirurgião vem, eu sempre faço pós-operatório da minha colectomia esquerda na UTI e eu quero que o meu paciente vá para a UTI. Mas isso não é bem assim. Por enquanto, a gente ainda conseguia, antes da pandemia, ofertar leitos para todo mundo, e agora não, né? Então, agora a gente está triando bem mais os pacientes e os casos que vão fazer pós-operatório na UTI. Por isso é importante, seria o santo grau assim, da medicina intensiva perioperatória, saber direito o risco de um paciente complicar no pós. Como é que a gente pode fazer isso, então? A gente pode usar scores de risco, teste de exercício cardiopulmonar, que é a esteira, mas com aquela máscara que a gente consegue ter uma ideia de limiar anaeróbico, a gente pode usar biomarcadores, ou mesmo na anamnese e no exame físico, a gente pode definir se um paciente vai ter um maior risco de complicação pós-operatório, como fragilidade e sarcopenia, que são dois fatores de risco relativamente novos, mas que são determinantes de prognóstico pós-operatório. Tudo bem até aqui? Tudo certo, Túlio. Tudo bem. Então tá. O score mais conhecido por todo mundo e por vocês também, né, que os anestesistas usam de rotina, é o ASA, tá? O ASA, ele se correlaciona bem com o tempo de internação na UTI, se correlaciona com complicações pós-operatórias e até mortalidade pós-operatória. É um score bem antigo, né? Ele tem algumas falhas que ele não leva em consideração a natureza da cirurgia e ele pode ter algumas inconsistências na hora de aplicar e interpretar, ou até de classificar, ou até de diferença entre os anestesistas, tá? Mas ela é uma escala, um score que é válido. Um outro score de risco, que é o POSSUM, tá? Que ele leva em conta variáveis fisiológicas e variáveis da cirurgia em si, e ele é efetivo em estimar mortalidade e morbidade. Lá em 1996, quando ele foi validado, se decidiu que uma mortalidade estimada em mais de 10%, por uma laparotomia de urgência, por exemplo, um paciente obrigatoriamente tinha que fazer pós-operatório na UTI. Aqui é um resumo dele, né? Leva, então, as variáveis fisiológicas do paciente, tu pontua de 1 a 4, de acordo com a idade, algumas alterações cardiológicas, respiratórias, nível de pressão. Não vou entrar em detalhe, porque isso aqui nem eu sei de cor, mas está disponível em qualquer calculadora da internet aí.
É um score que a gente praticamente não usa, é antigo, mas ele é validado para isso, tá? E aqui algumas considerações com relação à própria cirurgia, tá? Se é uma cirurgia menor, moderada, maior ou muito grande, né? O número de procedimentos simultâneos, perda sanguínea transoperatória, enfim. Aí tu consegue fazer uma pontuação e definir se o paciente é de alto risco ou não, tá? O risco cardíaco, o índice de risco cardíaco revisado é um critério, o antigo score de Lee, com algumas aprimorações, onde ele leva em conta algumas condições clínicas do doente, presença de insuficiência cardíaca, por exemplo, doença arterial coronariana compensada ou não, história prévia de AVC ou isquemia transitória cerebral, uma cirurgia se for intraabdominal ou outra de alto risco, diabético, e tu consegue estimar a mortalidade dependendo do número de preditores que tu tem, até uma cirurgia de muito baixo risco, com menos de 1% de mortalidade, até com mais de 32% de mortalidade, quando tu tem mais de 5 critérios, tá? Então, score é que não falta, né? Clínicos e cirurgiões gostam de scores, né? Então, são vários que a gente poderia usar e não tem nenhum que seja superior ao outro, né? A gente pode usar qualquer um. O teste de exercício cardiopulmonar, ele é bem controverso também, mas às vezes ele tem que ser feito. Ele mede o consumo máximo de O2 e vê qual é o limiar anaeróbio, porque quando a gente faz uma cirurgia, a gente submete o organismo a um estresse, o coração acelera, principalmente quando tu tira ele da anestesia, né? O paciente fica taquipneico, fica com dor, fica com ativação simpática, isso eu vou explicar um pouquinho depois. O coração acelera e quanto maior o limiar anaeróbico do paciente, menos risco ele vai ter de ter um déficit de oxigênio no pós-operatório, tá? E os biomarcadores, os mais usados são a troponina e o BNP, tá? A troponina é um marcador e o BNP são marcadores de lesão do coração, lesão miocárdica, né? E se eles estão aumentados, eles também predizem risco. E quando eles são associados a outros scores, como o índice cardíaco revisado, eles também aumentam a predição e melhoram o poder prognóstico daqueles scores para definir um paciente de alto risco. Fragilidade e sarcopenia, né, são fatores novos que estão associados a pior desfecho, tá, para cirurgia com áreas sob a curva ROC muito grandes, tá, e eles são fatores que devem ser considerados, né. Eu lembro de um paciente que eu avaliei, um paciente oncológico, que não era da equipe do Calil, nem da Angélica, e a paciente não tinha, era uma mulher que não tinha nenhum critério, assim, não tinha cardiopatia isquêmica, não tinha diabetes, mas a paciente era extremamente frágil e sarcopênica, e a cirurgia proposta era um debulking e quimio hipertérmica intraabdominal. Eu disse para o cirurgião não fazer. Eu disse para ele, olha, ela não vai tolerar essa cirurgia, é uma cirurgia muito agressiva. Eu, se fosse vocês, tiraria algumas coisas que estão atrapalhando, tiraria algumas massas que estão causando suboclusão, e era isso. E no pós-operatório, o paciente acabou sendo submetido à cirurgia que eu propus não fazer, fez quimio hipertérmica, que vocês sabem que é uma agressão muito grande, né? E a paciente morreu com 12 horas de pós-operatório, tá? Então, aqui é uma curva mostrando, né, que a sobrevida ela é maior no pós-operatório em pacientes que não têm sarcopenia, quando comparados a pacientes com sarcopenia. Você sabe o que é sarcopenia, né? Sim? Se eles tiveram aula, Túlio, tiveram aula já de nutrição perioperatória. Tá, então e avaliação do estado nutricional, sarcopenia, essas coisas. Perfeito, então seguimos adiante. Então, conhecendo o tipo de cirurgia, fazendo a avaliação pré-operatória do paciente, sabendo o risco desse paciente, aí a gente começa a programar o manejo perioperatório, né? Então, nesse gráfico a gente tem, por exemplo, um paciente que é de baixo risco, né? O paciente é um paciente inteiro, não tem comorbidades, ele é um paciente que tem um pré-operatório ok, tem uma boa capacidade funcional, não tem preditores de alto risco ou de complicações, e ele vai fazer uma cirurgia menor, uma colicistectomia, por exemplo,
Esse paciente, a gente não vai fazer nada de diferente, a não ser o protocolo ERAS, visando o balanço hídrico equilibrado perioperatório. A gente não vai indicar terapia guiada por metas, que é uma coisa um pouco mais agressiva para pacientes de maior alto risco, né? E o pós-operatório desse paciente, por exemplo, pode ser feito numa sala de recuperação pós-anestésica e quando ele estiver bem acordado, ele pode ir para o quarto sem problema. Por outro lado, no outro extremo, a gente tem um paciente de alto risco com uma cirurgia de alto risco. Aí esse paciente é candidato à terapia guiadas por meta intraoperatória e sempre se considera pós-operatório na UTI. No nosso meio, tem alguns pacientes que a gente determina, esse paciente vai ter que fazer pós-operatório na UTI. A gente teve um caso assim esse mês, né, Angélica, onde era uma paciente que tinha vários fatores clínicos de alto risco e a gente definiu que se não tivesse leito para ela recuperar na UTI, a cirurgia ia ser cancelada ou postergada até que ela pudesse fazer o pós-operatório na UTI. E a gente te ouve, né, Túlio? Quando tu nos fala as coisas, a gente te leva a sério. Ah, é verdade. Isso é Para indicar, a gente não vai levar para o bloco. Isso, e eu raramente contraindico, né? Mas a gente tem uma boa sintonia e isso faz parte, né, da confiança da cirurgia e da equipe, né? Então, tem pacientes que também eu digo, olha, não, esse paciente pode operar, deixa ele na SR, eu vejo lá. Isso aconteceu bastante na pandemia, né? Pode deixar na sala de recuperação e assim que o paciente estiver lá, eu passo lá, passo 2 horas depois, se ele estiver bem, a gente já libera, né? Então, isso faz parte da discussão, tá? E eu também escuto os cirurgiões, né? Então, a gente pode ter um paciente de baixo risco, como eu falei para vocês, de risco médio ou risco alto, e a gente vai determinar também o nível de intervenção e monitorização desse paciente. Às vezes ele precisa só de uma oximetria, capnografia transoperatória, não precisa nem passar uma PAM, né? Dependendo quando o risco for aumentando, a gente precisa de uma PM invasiva, às vezes até a monitorização de débito cardíaco transoperatório, que pode ser desde o Doppler transesofágico, que é menos agressivo, até o cateter de Swan-Ganz, que hoje em dia se usa cada vez menos, indicado só para pacientes de altíssimo risco e mesmo assim sem benefício comprovado, tá? Então, como eu falei para vocês, assim, para a gente chegar no último tópico ali de manejo perioperatório per se, por enquanto a gente só está classificando e programando a cirurgia, né? A gente tem que saber a fisiopatologia da cirurgia, né? A gente tem que saber o que acontece com o organismo, com uma pessoa que é submetida a um trauma cirúrgico e a um estresse cirúrgico, que a maioria das pessoas não sabem, né? Isso é uma falha na formação do intensivista, porque a gente não tem leitos para fazer os pós-operatórios, mas hoje em dia isso já mudou. Quando eu fiz a residência de medicina interna na Santa Casa, por exemplo, a gente raramente via pós-operatório na UTI. Eram só cirurgias de esôfago, transplantes, etc. e tal, porque não tinha leito para todo mundo, né? E depois, com o tempo, isso foi migrando para a presença do intensivista na sala de recuperação, né? Quando eu trabalhei lá no Hospital Santa Rita, eu lembro que se criou um time de intensivistas que ficava na UTI e um time de intensivistas que ficava na sala de recuperação e manejava os pacientes de forma intensiva, mesmo não estando na UTI. Então, a terapia intensiva pode ir ao encontro do doente, tá? Tendo estrutura adequada, obviamente, tá? Então, quando a gente anestesia e incisa um paciente e vai fazer uma ressecção orgânica, né, a gente tem uma série de alterações que acontecem, tá? Uma série de alterações sistêmicas. Tu tem uma ativação do sistema nervoso simpático, ou seja, tu tem liberação de catecolaminas que vão causar taquicardia, que vão causar hipertensão, né? Tu tem uma alteração endócrina da relação ao estresse, com liberação de hormônios, tu vai ter resistência insulínica, tu vai ter alterações imunológicas e hematológicas, com produção de citocinas inflamatórias, reatores de fase aguda, tu vai ter leucocitose, tu vai ter linfoproliferação, isso tudo acontece no perioperatório. Essa fisiopatogenia é muito parecida com a fisiopatogenia da sepse, tá? E do choque séptico, né? A gente só não tem o agente causador microbiológico, mas tu tem exposição de fator tecidual, com ativação de toda a cascata de coagulação e de inflamação, muito semelhante à de um choque séptico, tá?
Não vou entrar em detalhes aqui, né, mas tem alterações hormonais que acontecem. A resistência insulínica é quase a regra, né? Os pacientes ficam hiperglicêmicos por tudo isso que acontece. A gente tem alteração de liberação da arginina vasopressina, que é um hormônio antidiurético, que vai fazer com que o paciente urine menos no pós-operatório. Eu vou falar isso para vocês depois, né? E uma série de outras alterações hormonais que são menos importantes para a gente entender o pós-operatório. Então, a gente tem a lesão tissular, né, que pode ser maior ou menor, dependendo se tu vai fazer uma cirurgia aberta, ou uma cirurgia fechada, ou uma cirurgia robótica. Quanto menos invasiva, a magnitude disso tudo vai ser menor, né? Então, tu tem lesão tissular, que vai causar dor, tu tem uma resposta neurohumoral e inflamatória, que vai levar aquelas coisas que eu falei para vocês, ativação simpática, ativação da cascata de coagulação, reliberação de hormônios catabólicos, que vão levar ao catabolismo proteico e perda de massa muscular no perioperatório, imunossupressão, vasodilatação e hipotensão, tá? Isso acontece com maior ou menor grau, dependendo da agressividade da tua cirurgia. Então, isso aqui, imagina isso tudo acontecendo e ainda com uma quimio hipertérmica intraabdominal, que para mim é a cirurgia mais difícil aí de manejar no perioperatório, devido ao grande efeito sistêmico que ela traz para o doente, tá? Então, aqui está um gráfico, né, das avaliações pré-operatórias que a gente fala, né? Em alguns casos a gente pode fazer uma orientação já pré-operatória para um determinado doente, né? Por exemplo, cessar o tabagismo e o alcoolismo. E o tabagismo, a cessação do tabagismo só é útil quando ela for por mais de 1 a 2 meses antes da cirurgia, senão a recomendação é que o paciente reduza a carga tabágica, mas siga fumando até fazer a cirurgia, tá? Muitas vezes não, raramente cancelar a cirurgia, né? E programar a cirurgia minimamente invasiva para otimizar a disfunção orgânica. E os vários distúrbios que acontecem em decorrência da cirurgia e os possíveis momentos de atuação que a gente pode ter no pós-operatório, né? Então, a resposta endócrina e metabólica, ativação simpática, por exemplo, a gente pode praticamente abolir ela com analgesia peridural, analgesia loco-regional torácica, né? A resposta inflamatória, ela vai ser minimizada quanto menor e menos invasiva for a cirurgia. Quanto menos profunda for a anestesia, mais rápido os pacientes se recuperam, mais rápidos eles podem ser estubados e menos suscetíveis eles vão estar à lesão por ventilação, por exemplo, tá? Quando a gente está na sala, isso vocês sabem, isso é comum, e a gente recebe comumente os pacientes hipotérmicos na UTI, então manter a normotermia no transoperatório é muito importante, porque a hipotermia está associada à acidose, depressão miocárdica, né, vasoconstrição sistêmica, redução de fluxo sanguíneo para alguns órgãos-alvo, né? O fluido, o manejo hídrico perioperatório, que eu vou falar um pouquinho para vocês depois, que o objetivo hoje total é evitar o excesso de sal e água, reduzir dor, né? Prevenção de náuseas e vômitos pós-operatório e ilho, né? Isso se faz de uma maneira multimodal, com analgesia peridural de novo, mas cachiclã é uma coisa simples, que todos os meus pacientes sabem, que tem que ir para o pós-operatório já com o seu Trident no bolso, né? Evitar o uso excessivo de fluidos, que pode dar edema intestinal, gástrico, e favorecer também o desenvolvimento de náuseas e vômitos. Evitar sondas nasogástricas, né? Eu brinco com o professor Calil que eu adoro quando os pacientes vão para a UTI com sonda nasogástrica, porque quando eles chegam na UTI eu tiro e eu viro o herói deles. Assim, eles nunca esquecem. Doutor, nunca vou esquecer que o senhor me tirou a sonda nasogástrica. Então, é uma coisa que eles gostam muito. Assim. A disfunção pulmonar, quando a analgesia epidural a gente consegue reduzir as complicações pulmonares, né, principalmente em cirurgias de abdômen superior, que tem uma incidência de complicações pulmonares quase tão grandes como uma toracotomia, por exemplo, né? A disfunção muscular por catabolismo proteico e repouso no leito excessivo. Hoje em dia, a deambulação precoce ela é estimulada
olha, são raras as cirurgias onde um paciente tem que ficar em repouso por mais de 4 a 6 horas, né? O ideal é que um paciente que chegue na UTI, com 4 a 6 horas, já esteja fora do leito e, de preferência, deambulando também. Prevenção de tromboembolismo, né? Porque quando a gente faz uma cirurgia, a gente expõe o fator tecidual e a gente deixa o paciente no estado protrombótico, né? Distúrbios do sono e distúrbios cognitivos acontecem, não tem o delírio, que vocês devem ver com frequência também, né? A fadiga com a fraqueza muscular faz parte, né? E minimizar, de preferência, a inserção de tubos e drenos, que hoje em dia a gente tem visto cada vez mais, e também do preparo colônico, certo? Então, sabendo fisiopatogenia, sabendo o risco cirúrgico, sabendo o tamanho, a gente pode partir para o manejo perioperatório per se, né? E ele é mais importante nas primeiras 6 a 12 horas de UTI, né? Quando se começa a cirurgia, isso aqui é um gráfico, tá? Com déficit de oxigênio, tá? Em porcentagem, e aqui o tempo de pós-operatório. O tempo zero é quando inicia a cirurgia, né? Depois vão contando as horas até o final da cirurgia, e dificilmente tu tem um déficit de oxigênio muito importante, um desbalanço entre oferta e oxigênio, porque o paciente normalmente está anestesiado, ele está com seu sistema simpático abolido, etc. e tal. Daí ele acorda, né? É estubado e começa a ter dor, né? Começa a ter agitação, às vezes ele está reaquecendo, começa a ter shiver, né? Então o shiver está associado a muito consumo de O2, porque é um tremor muscular generalizado, se não tratado rápido, isso pode trazer consequências indesejáveis para aqueles pacientes. Então, se a gente detecta e trata rápido, a gente busca o paciente, né? Se a gente detecta um pouco mais cedo, mais tarde isso, a gente consegue buscar o paciente, mas esse já evolui com alguma complicação e com um tempo de internação um pouco maior. E tem alguns pacientes que, por mais que a gente faça, que são pacientes mais frágeis, pacientes com maior comorbidade, eles não vão resistir ao procedimento cirúrgico, tá? Então, normalmente, nas primeiras horas de cirurgia, de pós-operatório, o paciente estando na UTI ou numa sala de recuperação pós-anestésica, cuidado por um clínico ou um intensivista, ele vai ter que ter reaquecimento, controle de shiver, analgesia, prevenção de náuseas e vômitos e reaquecimento, tá? Quanto menor for o débito de oxigênio desse paciente, mais chance ele tem de evoluir bem. E agora a gente chega no nosso pilar do manejo perioperatório, né? Que são os protocolos de Enhanced Recovery After Surgery, os Fast Tracks, né? Que foram criados inicialmente na cirurgia coloretal, vocês já sabem disso, e eles foram evoluindo. Primeiro eles foram criados com alguns pequenos conceitos e hoje eles já envolvem tudo isso daqui. Isso é de um artigo de cirurgia de cistectomia radical, tá? Mas isso se aplica praticamente a todas as cirurgias. E se a gente entrar num site europeu ali de Enhanced Recovery After Surgery ou no protocolo Acerto brasileiro, a gente vai ver alguns protocolos para diversos tipos de cirurgia, para hepatectomia, para pancreatectomia, para duodenopancreatectomia, enfim. Eles envolvem fatores pré, intra e pós-operatório, né? Os fatores pré-operatórios vão desde o aconselhamento, avaliação clínica, né? O paciente não ser operado em jejum. Vocês sabem que hoje em dia não se justifica mais operar um paciente em jejum, né? Sem preparo colônico, antibiótico profilaxia só no momento da incisão, 30 a 60 minutos antes da incisão, ou dependendo do tempo cirúrgico, um repique conforme a necessidade ou pelas perdas sanguíneas, né? Tentar não deixar o paciente com o benzodiazepínico pré-operatório. No intraoperatório, sempre tentar usar anestésicos de curta ação, inserir um cateter peridural para prover analgesia no pós-operatório desse paciente, pelo menos nos 2 primeiros dias, né? Evitar ao máximo drenos, evitar a sobrecarga hídrica e de sal e manter a normotermia, tá? E no pós-operatório, manter a mesma coisa, né? Manter a analgesia peridural para evitar toda aquela atividade simpática de taquicardia, hipertensão que a dor induz,
não colocar sonda nasogástrica, prevenção de náuseas e vômitos, que começa lá na indução cirúrgica com a dexametasona e os outros antieméticos que se usa, né? Seguir evitando a sobrecarga de sal e água, remoção precoce de cateteres e sondas, nutrição oral precoce, né? E de preferência analgesia não baseada em opioides para não induzir ílio, e nos que não têm contraindicação, sempre de preferência usar também anti-inflamatórios não esteroides, mas quando o paciente tem uma analgesia peridural bem inserida e bem funcionante, os pacientes normalmente não precisam de nada nas primeiras 48 horas, a não ser aumentar a analgesia peridural. Mobilização precoce, a gente tem por padrão, assim, a maioria do pessoal que faz perioperatório ali no Hospital Moinhos de Vento, em torno de 4 a 6 horas, o paciente geralmente já está sentado na poltrona, e até 12 horas no máximo ele já tem que estar dando a sua primeira caminhada, claro que dependendo da magnitude da cirurgia. Estimular a motilidade gástrica, a gente usa chicleia, às vezes procinético, dependendo do paciente, né? E o ideal é que a gente faça uma aderência a todos esses conceitos, que isso forma o protocolo, e é o protocolo que é validado, não pegar só apenas um ou outro e colocar em prática, porque todos eles é que se mostram benéficos no pós-operatório. E eu vou salientar algumas coisas para vocês aqui que eu acho importante e que a gente tenta mudar a cultura, né? Eu não consigo ver vocês, mas quem de vocês pede o famigerado jejum NPO após a meia-noite para a cirurgia das 6, 8 da manhã, né? Quantos estão na aula aí? Deixa eu ver. 13. Vocês podem me dizer quem faz isso de rotina, NPO após meia-noite? Todo mundo, né? Todos. A maioria de nós fizemos isso, professor, até por uma questão para não ter um atrapalho do paciente, entendeu? E evitar que a cirurgia não ocorra. Porque às vezes tu fala, então pode até determinado horário, de repente o paciente se atrapalha, vem de longe e a cirurgia é gongada daí. Por isso que é importante... Mas daí são para procedimentos assim, hérnia, vesícula, já os outros procedimentos que os pacientes estão internados vão ser submetidos a uma cirurgia de porte grande, assim, por exemplo, uma neoplasia, alguma coisa, uma ressecção grande, daí você faz com a maltodextrina aquele jejum lá abreviado, sabe? Ótimo. Isso já é um alento para eu escutar, né? Porque, assim, eu que trabalho em UTI, né? Eu vejo um paciente, por exemplo, com choque séptico, com ventilação mecânica prolongada, que está entubado, né, recebendo nutrição enteral, e às vezes eu peço uma traqueostomia e o anestesista vai lá e pede NPO a partir da meia-noite para anestesia que vai acontecer para a cirurgia que vai acontecer só às 8 da manhã. E isso eu sei que, por exemplo, no Moinhos a cirurgia vai acontecer às 8 da manhã, mas tem hospitais em que a traqueostomia acaba sendo atrasada, né? Mas não se libera a dieta porque vai sair no início da tarde, e aí a cirurgia é cancelada e o paciente, que é altamente catabólico, ficou 24 horas praticamente em jejum, né? Vocês sabem me dizer de onde que surgiu essa história do jejum de 12 horas pré-operatório? Não. Olha, nem ideia. Isso surgiu, vocês já ouviram falar o nome na faculdade, né? Isso surgiu na década de 40, né, com um obstetra chamado Mendelssohn, né, que descreveu a síndrome de Mendelssohn, que ele viu que as parturientes, na hora do parto, algumas aspiravam e desenvolviam uma lesão pulmonar e morriam, tá? E a partir dessa observação desses casos é que se surgiu essa coisa do jejum perioperatório, né? E a gente sabe que isso não acontece, tá? Quando a gente faz jejum, a gente aumenta o estresse metabólico, a gente aumenta a resistência insulínica no pós-operatório, que está associada à hiperglicemia, que está associado ao aumento de infecções perioperatórias, a gente aumenta o catabolismo proteico e, por consequência, a gente reduz a força muscular, tá? Então, hoje, a gente sabe que os pacientes, para qualquer tipo de cirurgia, ele pode tomar sólidos até 6 horas antes e líquidos até 2 horas antes da cirurgia. Isso já está nas diretrizes brasileiras de pré-operatório da Sociedade Brasileira de Anestesia.
Mas isso é muito difícil de colocar em prática ainda hoje, porque isso é uma coisa tão arraigada na nossa prática clínica que a gente, às vezes, não consegue fazer isso. Por isso que a gente vê o paciente antes no consultório, a gente já avisa, eu ligo para a anestesista, no caso, a equipe do Calil e da Angélica, eu ligo para a Ivone, olha, Ivone, essa paciente eu já orientei a maltodestrina, então ela vai usar 2 horas antes da cirurgia. Não, tudo tranquilo, tu não me cancela a cirurgia por causa disso, tá bem? E a gente toca o baile, né? Então, Túlio, oi. e tu faz alguma coisa diferente quando o paciente é diabético, por exemplo, ou obeso? O paciente diabético, para cirurgia bariátrica, isso não está bem estabelecido, por exemplo, tá? Mas ela é segura também para o paciente diabético. Isso já tem alguns trabalhos em paciente diabético que pode ser usada também, tá? E com os mesmos benefícios. Isso também faz com que o paciente possa usar a sua insulina também no perioperatório, na véspera, né? E que não faça tanta hiperglicemia pós-operatória, tá? Mas nos diabéticos eu também tenho feito. Tá? Mas eu pergunto mais pela gastroparesia, até não tanto pelo controle glicêmico. Não, ele é seguro, tá? E pode ser usado. Né? Não é todo paciente diabético que tem gastroparesia, a gente vê mais gastroparesia em paciente com diabetes de muita longa data e pacientes com diabetes tipo 1, né? Mas não é dia a dia, isso tu consegue saber pela história clínica no consultório também. Né? Se é um paciente diabético tipo 1 que tem muita gastroparesia, o cara usa 300 procinéticos, aí sim, aí a gente evita. Eu evito, né? Não sei da prática clínica, aí é uma coisa mais como eu faço, tá? Mas se tu for ler na literatura, ele já tá, eles não falam especificamente para gastroparesia, mas quando a gente vai fazer a consulta de pré-operatório, a gente consegue determinar isso. Aí sim, tem pacientes que vomitam o tempo todo, que usam já 1, 2 procinéticos, eritromicina, usam domperidona ou metoclopramida, e aí fica mais complicado, né? Realmente de fazer o uso. Mas, em geral, fora isso, ela é bem tolerada, tá? O padrão é maltodestrina, 12,5%, 400 ml, 2 horas antes da cirurgia, né? Isso antigamente era feito no hospital, hoje já tem em lojas de suplemento pronto, que o paciente pode comprar, né? E deixar em casa, e às vezes a gente pede até para ele trazer para continuar tomando no pós-operatório, tá? Ela é bem tolerada, está associada à resistência insulínica, à redução da resistência insulínica e sensação de bem-estar do paciente. Os pacientes não ficam tão queixosos de sede, fome no pós-operatório quando eles fazem essa ingesta. No Moinhos, a gente faz 400 ml 4 horas antes da cirurgia e 200 ml 2 horas antes da cirurgia, e daí sim, a partir de então, o paciente fica em jejum total, tá? Mas isso não está, de forma alguma, associado ao aumento de risco de aspiração no pós-operatório. Outra coisa que eu acho interessante a gente frisar com vocês é o uso de analgesia peridural, né? Ela está associada à redução da necessidade de opioides, redução da resistência insulínica e hiperglicemia no pós-operatório, e como ela reduz a atividade simpática, ela praticamente causa uma simpatólise. O paciente com analgesia peridural raramente é visto com taquicardia, hipertensão, etc. e tal. Então, ela também reduz o catabolismo proteico, tá? Ela tem uma série de benefícios, tá? Ela reduz complicações pulmonares, ela também reduz as complicações tromboembólicas, as complicações cardiovasculares, claro, né? Se o paciente não vai ficar taquicárdico nem hipertenso, ele dificilmente vai ter um infarto perioperatório, né? Reduz a incidência de ílio por usar menos opioide, né? Reduz a necessidade de outros analgésicos. Um paciente com uma peridural bem colocada, isso vocês sabem melhor do que eu, eles até não precisam de nenhuma outra analgesia aí nas primeiras 24, 48 horas, né? Então, ela reduz todo o estresse, a resposta ao estresse cirúrgico, tá? E como eu falei para vocês antes, ela reduz o balanço hídrico, o balanço nitrogenado negativo e o catabolismo proteico, tá? E o paciente pode caminhar com peridural, tá? Isso é uma coisa importante. O paciente que tem analgesia peridural, ele caminha, tá? Então, ele caminha com a sua analgesia peridural, né? Então, tem lugares que não estão habituados a ver isso. Eu trabalhei também ali na UTI do Pavilhão Pereira Filho, que onde a analgesia peridural para cirurgia torácica é uma coisa quase que
impensável se fazer cirurgia torácica sem analgesia peridural, principalmente aberta, né? Os pacientes caminham com sua ropivacaína ali tranquilo, né? E às vezes até com um opioide no neuroeixo. Tem que ter alguns cuidados, que eles podem fazer hipotensão postural, mas caminham até com uma dose baixa de vasopressor, tá? Ô, Túlio, Outra... posso te perguntar uma Oi. coisa? Ainda Claro. sobre a questão do peridural, agora que tu está mudando o assunto, tu sabe alguma coisa sobre maior dificuldade de controle de administração de volume por conta da anestesia peridural? Deixa eu te contextualizar. É porque assim, o pessoal lá no Canadá, tá? Eles não estão mais usando peridural, se usava antigamente, agora hoje em dia não estão mais usando peridural nas hepatectomias do doador vivo, doador adulto. E eles pararam de usar pelo risco de complicação que o próprio peridural pode oferecer, porque o doador a gente quer diminuir ao máximo qualquer risco, mas também porque eles alegam, os anestesistas e os intensivistas, uma maior dificuldade no volume, na administração de volume. Tá. Tem um trabalho que eu fiz uma aula de perioperatório de hepatectomia para apresentar para os residentes de terapia intensiva, e tem um trabalho específico em hepatectomia que mostrou pior desfecho com analgesia peridural nesse grupo de pacientes, tá? Eu não me lembro agora do trabalho. Eu tenho ele, mas eu não vou saber te responder agora. Eu até tinha esquecido isso, porque com esse 1 ano e meio de pandemia aí a gente acabou deixando essas coisas para trás, né? Mas isso sei que tem, tá? E eu sei que a analgesia peridural na hepatectomia ela está sendo retirada da jogada, assim, da linha de fast track. Eu vou falar um pouquinho depois sobre isso, tá? E vou dizer, talvez caia nessa tua pergunta, onde eu vou especificar um pouquinho mais algumas alterações fisiológicas que a peridural causa, que as pessoas têm que saber e que os intensivistas não sabem, porque não tem habitualidade com isso. Talvez a gente chegue nessa resposta, tá? Mas sim, eu sei que tem um trabalho em hepatectomia que mostrou malefício no uso de peridural para pacientes especificamente de hepatectomia, então tem se evitado, até tem se recomendado não usar analgesia peridural para pacientes com hepatectomia. Eu não consegui te responder objetivamente, mas é porque eu não me lembro, mas eu sei desse trabalho, tá? Era isso? Sim, sim. A gente entrou nessa discussão feroz aí para decidir se vai anestesiar com peridural ou não o nosso próximo doador vivo, que vai ser entre adultos. Por isso que eu te pergunto, vai ser sábado agora a cirurgia, e aí nós estávamos nessa discussão, e aí coloca ou não coloca, a gente acabou decidindo não colocar. Eu até tenho trabalho depois, eu até posso, se tu não tiver, eu te mando depois, quando eu achar ele, eu te mando. Tá. Sim. Bom, a outra coisa que vai também já ao encontro de onde eu vou chegar depois, né, é a administração de fluidos perioperatório, tá? O único objetivo de administrar fluido no perioperatório é manter a euvolemia central e evitar o excesso de sal e água, tá? Porque quando tu faz uma cirurgia, tu causa uma reação inflamatória. Essa reação inflamatória por liberação de citocinas e mediadores inflamatórios, ela vai causar já por si só a disfunção do glicocálix. Para quem não sabe, não estou subestimando vocês, mas o glicocálix é uma membrana proteica que recobre o epitélio, tá? E que ela regula a saída de água para o interstício, né? Então, ela já sai danificada pelo próprio processo cirúrgico em si. Se tu dá muito volume ou muito cloreto de sódio ou o que quer que seja, tu pode danificar mais ainda o glicocálix. E isso está associado à perda de líquido para o interstício e edema intersticial, que pode levar a edema intestinal, por exemplo, levando a íleo e até a deiscência de anastomoses, né? Então, isso tem que ser uma coisa bem judiciosa e com bastante critério, tá? Então, quando a gente está no transoperatório, a gente quer repor as perdas, né? Com o débito urinário que o paciente está tendo, com as perdas insensíveis, e, logicamente, o sangramento, às vezes calculado ou não calculado, mas aí tu repõe com hemoderivados também, quando for o caso, ou com volume, mas mais para manter o balanço hídrico mais ou menos equilibrado, tá? O que a gente faz normalmente para perdas insensíveis é meio ml por quilo-hora, mas a reposição no perioperatório eu deixo sempre 1 ml por quilo-hora. Então, num paciente de 80 quilos, que teve uma cirurgia tranquila, a gente deixa 80 ml por quilo-hora até que o paciente comece a comer e se alimentar,
pelo menos com dieta líquida, e em seguida a gente já reduz isso daí, tá? Por que que isso é importante também? Porque durante até no transoperatório e no pós-operatório, por diversas maneiras, às vezes os pacientes podem ficar hemodinamicamente instáveis, né? E o que que a gente sabe de pacientes hemodinamicamente instáveis na UTI ou no transoperatório? Apenas 50% deles, eles são fluido-responsivos. O que que é ser fluido-responsivo? É tu administrar volume para esse paciente e esse paciente ter o seu débito cardíaco aumentado com a administração do volume que tu deu. Porque não tem outro motivo para tu dar volume para um paciente que não seja, que esteja hemodinamicamente instável, que não seja aumentar o débito cardíaco dele e, por consequência, aumentar a oferta de oxigênio para os tecidos, né? Então, quando a gente faz volume num paciente que está hipotenso, por exemplo, sem avaliar e sem ter um critério de predição de resposta a volume, a gente está errando em 50% das vezes. Se a gente passa num paciente que está urinando pouco, por exemplo, e a gente fez volume, de cada 10 pacientes, a gente vai errar em 5. E existe um monte de evidência na medicina intensiva de que o balanço hídrico excessivo está associado a um monte de desfecho ruim, inclusive com aumento de mortalidade. Nós, intensivistas e os anestesistas, eles sabem como predizer se aquele paciente vai ter resposta ao volume que eles vão administrar, né? Principalmente quando eles estão intubados, ainda no transoperatório. A gente pode usar a variação da pressão de pulso, quando for maior que 13%. Eu não vou entrar em detalhes fisiológicos aqui, mas a gente usa isso para decidir se vai dar volume ou não. O índice de variação de cava com o paciente com ecocardio, com ecografia na beira do leito, né? A gente mede o diâmetro da veia cava na INSE, na expiração, e ela é validada mais para paciente em ventilação mecânica, mas também para paciente em ventilação espontânea, e se for acima de um determinado valor, depende da fórmula, o mais aceito é 18%, ele é um respondedor a volume, ou a gente pode usar ecocardio na beira do leito também para ver a variação do volume sistólico, ou o VTI, que é o fluxo sanguíneo na via de saída do ventrículo esquerdo, que a gente consegue avaliar com ecocardio, e alguns lugares onde se tem uma medida de débito contínuo mesmo, o teste de elevação das pernas, que é elevar as pernas do doente e ver se ele vai aumentar o débito cardíaco dele. Seria um desafio hídrico sem dar volume, tá? Então, para dar volume, a gente tem que saber se o paciente vai responder a volume, né? E o segredo todo, a gente sabe que se a gente deixar um paciente muito seco no perioperatório, ele vai ter pior desfecho. Se a gente deixar um paciente hipervolêmico, ele vai ter um pior desfecho. A gente tem que trabalhar nessa zona aqui. E isso, às vezes, é difícil de ver, né? E a gente tem que tentar, ao máximo, identificar essas coisas aqui antes de dar líquido para um doente. Às vezes, o que o paciente precisa é apenas uma dose de vasopressor, tá? Isso aqui é um resumo do que eu falei ali, um paciente tanto no trans quanto no pós-operatório imediato. Se ele está instável do ponto de vista hemodinâmico, a gente pode avaliar o passive leg raising, que é o teste de elevação das pernas, a variação da pressão de pulso, do volume sistólico, a gente pode avaliar a variação do diâmetro da veia cava por eco, né? E se tiver algum critério, a gente vai dar volume, se não tiver critério, a gente vai fazer outra intervenção, tá? Ou dar vasopressor, se o paciente não estiver usando, ou aumentar o vasopressor, se o paciente já estiver usando. O débito urinário no perioperatório, no pós-operatório principalmente, ele evoluiu muito, se evoluiu muito no entendimento disso nas cirurgias, tá? Por uma série de alterações neuromorais, como eu falei para vocês, por aumento de liberação de ADH e de arginina vasopressina, não é incomum os pacientes terem um débito urinário no perioperatório, principalmente quando a cirurgia for videolaparoscópica, porque tu aumenta a pressão intraabdominal, tu coloca um monte de CO2 para dentro do peritônio do paciente, esse CO2 ele é absorvido para a circulação sistêmica e ele causa uma vasoconstrição renal. Então, principalmente em pacientes com cirurgia videolaparoscópica, às vezes os pacientes ficam até anúricos nas primeiras 2, 3, 4 horas pós-operatórias,
sem nenhum sinal de baixo débito cardíaco e sem que tu tenha que fazer nada, e isso não se correlaciona com lesão renal aguda no pós-operatório, tá? Pelo contrário, o balanço hídrico positivo em demasia no pós-operatório, ele sim está associado à insuficiência renal aguda, tá? Vocês sabem que o rim, por exemplo, ele é um órgão encapsulado e quando tu dá muito volume por lesão de glicocálix, como eu falei para vocês, num paciente no pós-operatório, eu posso ter uma síndrome compartimental só do rim, né? E posso levar a insuficiência renal aguda e às vezes até hemodiálise, tá? Então, é difícil para o intensivista, às vezes, encontrar esse balanço, mas a gente sempre busca entender bem o que está acontecendo com aquele paciente. O cara chegou, o cara não está urinando bem, principalmente se foi uma cirurgia videolaparoscópica, tu faz um exame clínico do doente, tu pede um lactato que deu normal, tu faz uma ecocardio na beira do leito, o débito cardíaco deu 4,5, que é normal, ou ele tem uma saturação venosa central de 70%, que é normal, que indica um bom débito cardíaco. Esse paciente talvez tu não precise fazer nada, tu só vai observar, tá? Lembrem que isso acontece, né, sempre que o paciente tiver sinais de um bom débito cardíaco. Existe o contrário também, existe o paciente que chega para nós, que está oligoanúrico, que está vasoconstrito, tu faz um eco na beira do leito, o ventrículo está batendo vazio, que a gente chama de kissing walls, a veia cava inferior, tu nem olha, tu não consegue nem enxergar ela de tão colabada que ela está, esse paciente precisa receber volume, né? Então, essa é uma avaliação bastante dinâmica, tá? Hoje em dia se aceita uma diurese perioperatória de até 0,3 ml por quilo-hora, tá? Ela é perfeitamente aceitável, né? Isso aqui, quem não estuda perioperatório não sabe, e às vezes os meus colegas mesmo intensivistas, eles fazem volume em demasia nos pacientes. Às vezes o cirurgião passa lá e quer fazer alguma coisa também, e pede para correr um volume, né? Intensivista adora correr, principalmente os intensivistas mais antigos, eles adoram correr volume. Corre 500, corre 500, corre 500, corre 250. Quando vê, o paciente acabou positivando 4 litros em 24 horas, isso não é bom e não vai mudar o débito urinário, tá? Isso só vai mudar a partir daqui o momento em que aquelas alterações neuromorais que eu falei para vocês forem se reestruturando e o paciente for melhorando, tá? Lembrando sempre que isso num paciente sem sinais de baixo débito cardíaco, tá? Que a gente sabe identificar no pós-operatório. Já tem trabalho mostrando que dar volume para reverter a oligúria perioperatória não está associada a melhor desfecho, tá? Então, tolerem, né? E lembrem que a diurese tem que ser pelo peso, né? Então, uma diurese de 150 ml para mim, que tem 83, 85 quilos, é uma coisa, né? Para a Angélica é bem maior por quilo de peso, né? Então, a diurese ela não deve ser vista de maneira absoluta. Ela deve sempre ser vista por quilo de peso e por hora, tá? Então, 150 ml hora para alguém pode ser ótimo, para mim pode não ser tão bom assim, tá? Aí eu vou entrar um pouco na questão da pergunta ali que a Angélica falou, né, da analgesia peridural, tá? A analgesia peridural causa uma simpatólise. E o que é isso? Tu tem uma diminuição da frequência cardíaca e tu tem vasodilatação periférica. Quando tu tem vasodilatação periférica, tu tem uma hipovolemia relativa. Oi. Alô? Oi. Eu não sei se foi só para mim, mas deu uma falhada. Tá. A partir de quando? Quando tu começou a falar do manejo desse slide aí. Tá, eu vou voltar então. Estão me ouvindo? Aí, tô ouvindo bem. Não sei se foi tá. só para mim, mas... tá. Não, então vamos de novo, né? Aqui eu vou falar um pouquinho em relação às alterações da analgesia peridural, tá? A analgesia peridural, quando tu coloca um anestésico no neuroeixo, tá? Tu causa uma simpatólise, tá? Ou seja, tu vai ter uma redução da tua frequência cardíaca e tu vai ter uma vasodilatação periférica. Quando tu tem uma vasodilatação periférica, tu tem um represamento de volume em vasos periféricos, né? Ou seja, tu tem uma hipovolemia relativa, vamos dizer assim, tá? E essa hipotensão causada pela analgesia peridural, ela não vai ser revertida com a administração de volume, né? Um paciente hipotenso com analgesia peridural, ele precisa de vasoconstritor, tá? O vasoconstritor, ele faz vasoconstrição arterial,
ele faz vasoconstrição venosa também, que é o nosso vasoconstritor de escolha, é a noradrenalina, e ele empurra esse volume represado na periferia, que a gente chama de volume não estressado, ele coloca em circulação de novo, ele estressa esse volume, coloca ele no retorno venoso, ele vai ter um aumento do débito cardíaco e, por consequência, vai ter um aumento da pressão, tá? Isso é muito importante, porque, como eu falei para vocês, como eu fiz residência de UTI no Hospital Moinhos de Vento, a gente fazia muito pós-operatório, né? Então, a gente estudava muito isso, né? E quando eu fui trabalhar no Hospital de Clínicas, quando eu entrei lá, eu comecei trabalhando na SR, na UTI da SR, tá? Então, eu cuidava só de pós-operatórios. E me chamou a atenção uma vez um colega que fez formação num outro hospital, né? E ele me passou um caso de eu não me lembro se era uma lobectomia pulmonar ou se era uma pneumonectomia mesmo, que vinha sempre com analgesia peridural. E ele me passou o caso dizendo, esse paciente aqui está com analgesia peridural, está com ropivacaína, eu já fiz 5 litros de volume nele, mas ele não melhorou a pressão, né? Então, vocês imaginem o pavor do cirurgião torácico numa ressecção pulmonar, um cara que ficou 4 litros positivo. Obviamente, ele fez edema agudo, obviamente, ele voltou para a ventilação e ele quase morreu, né? Então, pacientes que estão com analgesia peridural e estão hipotensos, eles precisam de vasopressor, tá? E, às vezes, isso aqui não é obedecido. O cara chega, já se faz um monte de volume e acaba se iniciando vasopressor mais tardiamente, tá? Então, pode ter efeitos adversos indesejáveis nesse contexto, tá? E aqui eu fiz um resumo de como é hoje, modernamente, né, o caminho perioperatório, né? O paciente vai no consultório, existe uma avaliação pré-operatória multidisciplinar. Hoje em dia, o paciente vai no consultório do cirurgião, ele consulta, às vezes, um nutricionista, ele vai no clínico, né, onde a gente identifica alguns fatores. Por exemplo, se o cara é sarcopênico e ele não tem uma cirurgia que tem que ser feita muito rápido, a gente pode mandar esse paciente para um fisioterapeuta, para uma nutricionista, ele pode se alimentar melhor pré-operatório, pode fazer exercício, pode tentar ganhar massa muscular antes da cirurgia e ir para a cirurgia numa condição melhor, tá? Então, ele vai ser encaminhado para ir já com a decisão de cirurgia, já numa condição mais otimizada, né? Os checklists cirúrgicos, vocês já sabem que tem um benefício comprovado no perioperatório, com desfechos melhores, né? A gente vai definir, já conhecendo o paciente lá no consultório, como é que ele vai, qual é o risco dele, qual é o risco da cirurgia, e a gente já sabe se esse paciente obrigatoriamente tem que fazer pós-operatório na UTI ou não, se esse paciente tem que ser monitorizado, por exemplo, com pressão arterial invasiva ou não, né? Já manejam o pré-operatório, olha, essa paciente precisa de analgesia peridural, não tem como, ela é muito estressada, ela tem dor para tudo, a gente combina essas coisas no pós-operatório, né, antes da cirurgia. Aí o paciente ou vai para a UTI, se for o caso, ou ele vai para uma sala de recuperação pós-anestésica e depois ele vai ter alta, né? E é difícil, né, Angélica? Quanto tempo nossos pacientes com hepatectomia ficam na UTI? Em média? 12 horas, eu acho, né? 12, 24 horas no máximo. Eles chegam de noite, eles chegam de noite, ali 9 da noite, normalmente 1 da tarde a gente está liberando os pacientes para o quarto. E raramente os pacientes complicam nesse período. Por isso que tu precisa de uma monitorização adequada, de um staff assistencial qualificado e de um time de resposta rápida que vai detectar a piora desse paciente depois, né? Quando ele estiver lá no quarto, porque não adianta tu vir até aqui, tudo bem, o paciente for no quarto, ficar 12 horas sem ser visto quando tem alta do quarto, e quando alguém for avaliar, o paciente já está chocado, né? Tu já teve a tua deiscência de anastomose, e aí já está na cirurgia, e aí é tarde demais, né? Então, tu tendo um sistema de qualidade adequado, o paciente vai ter alta logo, vai ter a sua reabilitação intra-hospitalar adequada, vai continuar sua reabilitação pós-hospitalar, né? E a gente vai melhorar o desfecho desse paciente, a gente vai conseguir encaminhar esse paciente, às vezes,
para quimioterapia mais precocemente, né? E melhorar o desfecho desse paciente. Eu acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu não sei se eu condisse com as expectativas que tu me pediu, Angélica, mas é para ter uma visão mesmo de tudo que passa na cabeça do clínico quando a gente faz uma avaliação perioperatória, né? E eu lembro, assim, uma vez que eu estava na UTI de plantão ali do Hospital Minas de Vento e a Ivone me ligou. Era um paciente que ele ia fazer uma nefrectomia com o Dr. Barata, né? E o Calil ia operar eu não me lembro o que o Calil ia operar. E aí não tinha, a Ivone queria que eu saísse da UTI e fosse fazer uma avaliação pré-operatória naquele momento, né? Então, uma avaliação pré-operatória, primeiro, assim, a gente discutiu por telefone, discutiu no bom sentido, falou, né? Não é uma cirurgia de urgência, ela não precisa ser feita agora, né? Ela pode ser feita daqui 48 horas. Eu preciso conhecer o paciente, eu preciso conhecer a família, eu preciso explicar os riscos para aquele paciente, como foi nesse nosso último caso, que era uma paciente que tinha risco de infartar no perioperatório, a família tinha que estar ciente, ela estava ciente, não tinha nada que a gente pudesse fazer para que ela deixasse, para reduzir o risco dela infartar antes da cirurgia, né? E ao mesmo tempo ela tinha uma cirurgia oncológica que ela precisava ser feita, e se a gente adiasse, a gente ia piorar o prognóstico oncológico dela. Então a gente acabou cancelando a cirurgia. Quando eu saí do meu turno na UTI, fui lá, fiz a avaliação pré-operatória do paciente, conversei com a família, fizemos os testes que tinham que ser feitos, a cirurgia foi feita 72 horas depois, né? Então normalmente é assim, né? E a gente que tem uma equipe já bem sintônica, né? A gente já trabalha bem e não temos problemas maiores. Acho que era isso. Perfeito, Túlio. Bah, o assunto é amplo, né? Super abrangente, É. assim. Larguei na tua mão, cuidado perioperatório, no intensivo. Mas acho que foi muito bem, deu uma boa passeada sobre toda a importância do assunto ali no início, né? E depois uma visão geral e aí focado nas partes mais importantes. Quero dizer, Túlio, que eu aprendi com a tua aula. Que bom. Muito bem. Eu que agradeço o convite. Não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer. Você tem tempo ainda, né? Nem sei. Nós já passamos um pouquinho do nosso horário. Já passamos. Mas se tiver alguém que quer perguntar alguma coisa, eu acho que é válido. Não sei. Bom, acho que não tem mais nada, então, Túlio. Vou pausar a gravação. Te agradeço muito pela sua participação no nosso programa. Está sendo bem eu que agradeço o convite. Aproveitar essas aulas. E aí depois, Túlio, eu vou preparar ela e vou te mandar o link no YouTube. Ótimo. Muito obrigado. Um abraço e boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Abraço. Tchau. Valeu, muito obrigado.